E o Paris Saint-Germain chegou à sua segunda final de Champions na história, muito graças ao seu protagonista, podemos dizer assim, que está fora do campo, na beira, mais precisamente. Luiz Henrique, cara, que trabalho. Se a gente fala de um PSG que joga um futebol muito legal de se assistir, coletivo, um time que sabe muito bem o que faz com a posse de bola, que conseguiu, inclusive, contra o Arsenal, saber se defender, saber suportar o momento de pressão do Arsenal, que teve os 10, 15 primeiros minutos iniciais muito dominantes, mas que não conseguiu fazer o gol também por conta de um goleiro que faz provavelmente a temporada da carreira dele até aqui, o Donnarumma, mas mostra um Paris Saint-Germain que soube suportar esse momento e foi tomando as rédeas da partida até se tornar bem melhor do que o Arsenal, a ponto de abrir uma vantagem de 2-0, tendo perdido um pênalti, inclusive. E isso é muito graças ao trabalho do Luiz Henrique. O que ele fez com o Paris Saint-Germain, inclusive nessa mesma temporada, essa é a segunda temporada do Luiz Henrique no comando do Paris, nessa mesma, o Paris Saint-Germain, se a gente para pensar na sexta rodada da fase de liga, faltando 2 rodadas para o fim da fase de liga, o Paris Saint-Germain estava na 25ª colocação da tabela. Passam 24, né? Passam pro playoff do nono ao 24º. Ou seja, faltando 2 rodadas para o fim, ele estava fora da zona de classificação. Vem as 2 vitórias de sequência, inclusive contra o Manchester City, e o Paris Saint-Germain consegue uma classificação que abriu, obviamente, a possibilidade para essa melhora na segunda metade da temporada, que leva o Paris Saint-Germain à final, mas era também a parte de um processo que o Paris Saint-Germain aprendeu a respeitar, né? O trabalho do Luiz Henrique, ele obviamente tem toda a qualidade tática do Luiz Henrique, tem toda a ideia de jogo dele, mas é um Paris Saint-Germain que deixou de utilizar aquele modelo que ele estava viciado em fazer, que não rendeu praticamente nada, a não ser em território nacional. Vem a contratação do diretor esportivo Luiz Campos e a metodologia muda. Passam-se a respeitar os processos, como o próprio Vitor Sérgio Rodrigues falou na transmissão. O Paris Saint-Germain contrata um treinador, se preocupa com a montagem de um elenco para o longo prazo, assim como a contratação do treinador é para um projeto de longo prazo. A contratação de jovens, dando lugar a... a contratação que era de estrelas, de grife, deu lugar à contratação desses jovens, como o Desiré Doué, que foi contratado como Vitinha, como o próprio Hakimi em determinado momento, como o Kvaratskhelia, como o João Neves, então, como o Barcola. O Paris Saint-Germain ele montou um time coletivamente eficaz, que não tem uma grandíssima estrela, apesar do Dembélé ser o cara que mais centraliza os gols na temporada, mas é um projeto que respeita e que respeitou a transição desse time, a evolução desse time, que não quis cortar caminho ou tentar buscar atalhos com a contratação de grandes estrelas novamente, como fez isso com o trio Neymar, Messi e Mbappé, que não ganhou absolutamente nada fora da França, que foi um grande fiasco, pode-se dizer, e isso dá lugar a um ataque de Desiré Doué, que é um cara que estava no Stade Rennais, da base do Stade Rennais, que não chegou nem aos 20 anos de idade ainda, mas aqui é um grande talento, que vai melhorar muito ainda. Ao Dembélé, que joga em determinados momentos como um falso 9, muito por conta da ideia também do Luiz Henrique, mas que consegue uma temporada de assim, um papel fundamental nesse time, participando de muitos gols e assistências, com ótimos números, inclusive um postulante a quem sabe uma bola de ouro. Agora que com a eliminação do Barcelona a coisa fica ainda mais aberta, a gente tido a eliminação do Liverpool, então Rafinha, Yamal e Salah deixam a conversa mais aberta, quem sabe pode pintar um Dembélé aí. E claro, o Kvaratskhelia, que é a contratação mais recente, que inclusive vem no meio da temporada e que é uma das chaves para esse Paris Saint-Germain também mudar muito e evoluir muito na segunda metade da temporada. Mas, sem dúvida nenhuma, o Luiz Campos, fundamental por ter convencido o Sheik a fazer um projeto para o longo prazo, a dar tempo ao tempo, a respeitar as etapas e contratar muito bem, contratar jovens, encontrar esses jovens,
em fazer com que o Paris Saint-Germain gaste dinheiro de forma bem mais inteligente. E o Luiz Henrique, que faz assim mais uma grandíssima temporada na carreira, ainda com chance de tríplice coroa, o único, né? Já que a final será contra a Inter de Milão, que perdeu a Copa Itália e vai ainda brigar pelo título italiano. O Paris Saint-Germain já ganhou a Ligue 1 e tem a Copa da França a final e a Champions League a final, e seria inclusive a segunda tríplice coroa do Luiz Henrique caso ele vença. O papo com a Inter de Milão é bem complexo, a gente vai falar sobre, tem o vídeo sobre ainda que vai sair em breve, sobre a final, a prévia da final, mas não se pode deixar de considerar que tem a chance de uma segunda tríplice coroa. O Luiz Henrique, pro Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique vence em 2014 2015 com o Barcelona e agora pode em 2024 e 2025 com o Paris Saint-Germain. Mostra do quão grande como treinador ele é. Muito assim, decisivo para o Paris Saint-Germain ter alcançado uma final de Champions mais uma vez. Vencendo o Arsenal nos 2 jogos, conseguiu ser bem mais eficiente na ida. O Donnarumma super importante e conquistar uma vitória fora contra o Arsenal, que não era nada fácil. E agora na volta abre o placar no primeiro tempo, 1-0, com o gol do Fabian Ruiz. A bola numa cobrança de bola parada, ela acaba sobrando na entrada da área para ele, bate forte de esquerda. No segundo tempo tem o pênalti que a arbitragem marcou corretamente depois da revisão do VAR. O VAR foi bem perspicaz em chamar para aquele lance. E o Vitinha perde em uma baita defesa do Raya, mas poucos minutos depois tem o gol do Hakimi, que abriram 2-0 e daria uma tranquilidade até certo ponto, porque o Saka diminui. E poucos minutos depois, né, o Saka diminui, 76 e aos 78 ele tem uma chance sem goleiro. A bola tinha passado no cruzamento, tinha passado pelo Donnarumma, nas poucas oportunidades que passou do Donnarumma, ele acabou isolando a bola. Então, se o Saka faz aquele gol aos 78, faltam 12 minutos para fazer mais um, abriria muito jogo. Mas o Saka perdeu e uma grande atuação do Paris Saint-Germain foi consagrada, ficando um 2-1. Há de se falar de Luiz Henrique, como a gente falou, do Dembélé, que faz uma grandíssima temporada, o líder de gols e assistências desse time. O conjunto é tudo muito bom. E o Donnarumma, né, cara? O Donnarumma faz mais uma grande atuação, foi fundamental contra o Liverpool, contra o Aston Villa e contra o Arsenal. Faz possivelmente a melhor temporada da carreira dele, mais uma grande defesa hoje, a principal contra o Saka, naquela batida colocada dele. E, assim, decisivo, sem dúvida nenhuma, o Donnarumma em campo para o Paris Saint-Germain, assim como é também relevante a gente falar de Nuno Mendes e de Hakimi. Ou seja, o Paris Saint-Germain está bem servido em todas as posições do elenco. Você tem jogadores ali para o futuro. Pô, o Nuno Mendes é para 8 temporadas. Hakimi, a mesma coisa. Vitinha, a mesma coisa. Kvaratskhelia, Doué, João Neves, a mesma coisa. O Donnarumma também pode jogar mais do que 6 temporadas como goleiro. Então é um time que se montou para o longo prazo e já dá resultado agora. Nuno Mendes e Hakimi passaram de 20 gols e assistências cada. O Hakimi chegou com o gol de hoje a 21 gols e assistências na temporada, para um lateral direito. O Nuno Mendes também com excelentes números. Então é um time que funciona muito bem e que faz jus à posição na final da Champions. Era merecido, jogou mais do que o Arsenal e consegue a sua segunda final de Champions na história, a última em 2020, né? Ou seja, em menos de 6 temporadas, 2 finais. Vai ter que enfrentar uma Inter que vai dar muito trabalho buscando o seu 4º título, mas o Paris Saint-Germain ganha mais uma chance de conquistar o seu primeiro título europeu. Aguardemos. No mais é isso, me diz o que você achou do jogo. Se você gostou da final, se você esperava uma final diferente, comenta aí. Muito obrigado por assistir. Valeu, tamo junto, até o próximo. Tchau.